Codependência Nunca Mais, capítulo 18. Siga o programa de 12 passos. Como funcionam os 12 passos? Funcionam muito bem, obrigado. Citação anônima do Al-Anon. Detesto a doença do alcoolismo. A dependência química e outros distúrbios compulsivos destroem as pessoas. Bonitas, inteligentes, sensíveis, criativas, carinhosas e que não merecem ser destruídas. A doença mata o amor e os sonhos, magoa as crianças e arruína as famílias. O alcoolismo deixa em seu rastro vítimas ceifadas, fragmentadas e confusas. Às vezes, a morte precoce de um bêbado causa muito menos dor do que a maldita doença causou durante toda a sua vida. É uma doença horrenda, absurda, poderosa e mortal. Admiro irrestritamente os programas de 12 passos. Tenho o maior respeito por todos eles. O Alcoólicos Anônimos para pessoas que desejam parar de beber. O Al-Anon para pessoas afetadas pelo alcoolismo de alguém. O Alatem para adolescentes afetados pelo alcoolismo de alguém. O Al-Atots para crianças afetadas pelo alcoolismo de alguém. E os Narcóticos Anônimos para pessoas viciadas em drogas. Outros programas de 12 passos que respeito são Nar-Anon para pessoas afetadas pelo vício de alguém, Comedores Anônimos para pessoas com distúrbios alimentares, o O-Anon para pessoas afetadas pelos problemas alimentares de alguém, Family Anonymous para pessoas preocupadas com o uso de drogas e ou problemas comportamentais de parentes e amigos, Filhos Adultos de Alcoólicos para filhos adultos de alcoólicos. Emotions Anonymous para pessoas que desejam ficar bem emocionalmente. Também são bons programas de 12 passos. Viciados em Sexos Anônimos para pessoas com comportamento sexual compulsivo. CO/SA para pessoas afetadas pelo vício sexual de outras pessoas. Jogadores Anônimos para pessoas que desejam parar de jogar. Gun-Anon para pessoas afetadas pela jogatina de outras pessoas, Pais Anônimos para pais que são abusivos, negligentes ou temerosos de ficar assim, ou para adolescentes que estão tendo problemas devido a abusos passados ou presentes, e Abusos Sexuais Anônimos. Podem ainda existir outros programas que esqueci de mencionar ou que tenham surgido depois que escrevi este livro. Os programas dos 12 Passos não são apenas grupos de autoajuda para pessoas com distúrbios compulsivos parem, seja lá o que sintam, compelidos a fazer, beber, ajudar o bêbado, etc. Eles ensinam as pessoas como viver em paz, felizes, com sucesso, trazem paz, promovem a cura, dão vida a seus membros, frequentemente uma vida mais rica e mais saudável do que aquelas que conheciam antes de desenvolver, seja qual for o problema que desenvolveram. Os 12 passos são um modo de vida. Neste capítulo, vou focalizar os programas para pessoas que têm sido afetadas pelo distúrbio compulsivo de outras, porque este livro é sobre codependência e é sobre isso que a codependência faz. Vou referir-me especificamente ao programa do Al-Anon, porque é o programa que eu sigo. Discutirei o jargão seguir um programa mais tarde. Entretanto, com um pouco de criatividade, a informação que eu apresentar pode ser aplicada a quaisquer programas de 12 passos. Os 12 passos. Os 12 passos são o coração dos 12 passos. Em seus formatos básicos, a seguir, os passos pertencem a vários programas, mas todos os programas os adaptaram dos passos dos Alcoólicos Anônimos. As interpretações depois do passo são minhas opiniões pessoais e não são relacionadas, endossadas ou afiliadas a nenhum programa de 12 passos. Os programas também têm tradições que guardam a pureza dos programas para assegurar que continuem a operar eficientemente. A 11ª tradição do programa do Al-Anon diz: nossa política de relações públicas é baseada em atração em vez de promoção. Por favor, compreendam que não estou promovendo este ou nenhum outro programa. Estou apenas dizendo o que penso e acontece que tenho grande admiração pelos 12 passos. 1.
Admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Este é um passo importante. Deve ser dado primeiro, por isso é o primeiro passo. Muito de nossa luta para aceitar, seja lá o que devemos aceitar, o alcoolismo ou distúrbios alimentares de uma pessoa querida, por exemplo, nos leva a essa porta. Minha negação, minhas negociações, meus esforços para controlar, meu salvamento, minha raiva, minha dor, minha tristeza levaram-me a esse lugar. Não apenas uma vez, mas 2 vezes em minha vida tentei fazer o impossível. Tentei controlar o álcool. Havia me debatido contra o álcool em meu próprio vício de beber. Decretei guerra de novo ao álcool quando a pessoa que eu amava estava usando e abusando dele. Em ambas as vezes eu perdi. Quando aprenderei a deixar de lutar contra ele? Em ambas as vezes o álcool assumiu o controle sobre mim, uma vez diretamente pelo meu próprio hábito, outra indiretamente pelo vício de outra pessoa. Entretanto, não importa como o álcool tenha conquistado o controle, ele o fez. Meus pensamentos, minhas emoções, meus comportamentos, minha vida eram controlados e dirigidos pelo álcool e por seus efeitos na vida de outra pessoa. As pessoas estavam me controlando, mas também estavam sendo controladas pelo álcool. Uma vez que a luz era acesa, não era difícil ver quem mandava, era a garrafa. Quando enxerguei isso, pude facilmente ver que minha vida se tornara inviável, de verdade. Espiritual, emocional, mental e fisicamente eu estava sem controle. Meus relacionamentos eram inviáveis, minha carreira era incontrolável, não conseguia nem mesmo manter a casa limpa. Se esse passo soa como uma regra, é porque é assim que nos entregamos à verdade. Somos impotentes perante o álcool. Somos impotentes com a doença do alcoolismo. Somos impotentes com a bebedeira de outra pessoa e os efeitos do alcoolismo na vida dele ou dela. Somos impotentes com as pessoas. O que elas fazem, dizem, pensam, sentem ou fazem, não dizem, não pensam ou não sentem. Estamos tentando fazer o impossível. A essa altura, compreendemos isso e tomamos a decisão racional de deixar de tentar fazer o que jamais poderemos fazer, não importa o quanto tentarmos. A esse ponto, olhamos para nós mesmos, as formas como temos sido afetados, nossas características, as nossas dores. Parece desesperado e derrotista, mas não é, é a aceitação do que somos. Não podemos mudar as coisas que não podemos controlar. E tentar fazer isso nos leva à loucura. Esse passo é apropriadamente humilde e é também a ponte para o segundo passo, porque, admitindo a impotência sobre o que realmente tem poder sobre nós, recebemos o poder que é apropriadamente nosso, nosso próprio poder de mudar a nós mesmos e as nossas vidas. Quando deixamos de tentar fazer o impossível, nos permitimos fazer o possível. 2. Acreditamos que um poder superior a nós poderia devolver-nos a sanidade. Se o primeiro passo nos deixa desesperados, este passo nos trará esperança. Nem por um minuto duvidei de que estava louca quando deixei de comparar-me com as pessoas loucas à minha volta. A maneira como estava vivendo era insana. A maneira como não estava vivendo minha vida era insana. Eu precisava acreditar que poderia ficar sã. Precisava acreditar que a dor que sentia podia ser de alguma forma diminuída. Ouvir, conversar e realmente conhecer pessoas que tinham ficado tão descontroladas quanto eu e ver que elas encontraram paz em circunstâncias às vezes piores do que a minha, ajudou-me a acreditar. Não há substituto para a visualização. Como alguém disse uma vez, crer é ver. E sim, este é um programa espiritual. Graças a Deus, não estamos mais à mercê de nossos próprios artifícios. Este não é um programa faça você mesmo. Faça você mesmo e assuma os riscos. Somos seres espirituais, precisamos de um programa espiritual. Este programa satisfaz as nossas necessidades espirituais. Não estamos falando de religião. A palavra que usei foi espiritual. Escolhemos e nos entregamos a um poder maior do que nós mesmos. 3.
Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus, na forma em que o concebíamos. Eu tinha entregue minha vontade e minha vida aos cuidados do álcool e de outras drogas, depois aos cuidados de outros seres humanos, geralmente alcoólicos. E passei muitos anos tentando impor meu próprio plano no esquema das coisas. Era hora de tirar-me do controle de alguém ou de alguma coisa, inclusive o meu, e colocar-me nas mãos de um Deus extraordinariamente amoroso. Tome tudo o que sou, o que aconteceu comigo, para onde irei e como chegarei lá, disse eu uma vez. E repito todos os dias. Às vezes repito a cada meia hora. Este passo não significa resignar-nos a um punhado de deveria e poderia. Não implica uma continuação do martírio. O mais excitante sobre este passo é que significa que há um propósito e um plano grande, perfeitamente maravilhoso, geralmente agradável, que leva em conta nossas necessidades, nossos desejos, nossas capacidades, nossos talentos e nossos sentimentos para nossas vidas. Foi uma boa notícia para mim. Eu achava que eu era um erro. Não achava que houvesse nada de significativo planejado para minha vida. Ia apenas tropeçando por aí, tentando fazer o melhor de minha estada neste mundo, quando aprendi o seguinte: estamos aqui para viver enquanto estivermos vivos, e há uma vida para cada um de nós. 4. Fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Pegamos os olhos de outra pessoa e olhamos para nós mesmos. Enxergamos apenas aquilo em que estamos trabalhando, como temos sido afetados, o que estamos fazendo, quais são nossas características, o que escrevemos num pedaço de papel e o que vemos. Desculpa. Vou ter que ler de novo aqui do começo, o 4 que eu errei. 4. Fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Pegamos os olhos de outras pessoas e olhamos para nós mesmos. Enxergamos apenas aquilo em que estamos trabalhando, como temos sido afetados, o que estamos fazendo, quais são nossas características e escrevemos num pedaço de papel o que vemos. Olhamos sem medo, não odiando a nós mesmos ou como uma autopunição, mas numa atitude de amor, honestidade e autoajuda. Podemos até descobrir que odiar a nós mesmos, não amar o bastante a nós mesmos, tem sido um verdadeiro problema moral. Desencavamos qualquer outro problema, incluindo a culpa que ganhamos. Também procuramos nossas boas qualidades. Examinamos nossas dores e raivas. Examinamos a nós mesmos e o papel que desempenhamos em nossa vida. Este passo também nos dá a oportunidade de examinar os padrões com que nos julgamos, escolher aqueles que acreditamos ser apropriados e desconsiderar o resto. Estamos agora a caminho de assumir nossa culpa merecida, de nos livrar de nossa culpa não merecida, de aceitar o pacote que chamamos nós mesmos e de entrar no caminho do crescimento e da mudança. 5. Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano a natureza exata de nossas falhas. A confissão faz bem à alma. Não há nada como uma confissão. Não temos de esconder mais nada. Contamos o pior que há em nós, nossos vergonhosos segredos a uma pessoa de confiança e capacitada a ouvir o quinto passo. Dizemos a alguém como estamos com raiva e feridos. Alguém ouve, alguém se importa. Somos perdoados. Os ferimentos começam a sarar. Nós perdoamos. Este passo é libertador.